Nesta aula de hoje eu quero falar sobre as características diferenciais das pregações textuais e expositivas. Um dos diferenciais das pregações textuais expositivas é a sua excelência. Como já falei, estava comentando aqui anteriormente, as pregações textuais expositivas, elas são distintas, elas fazem parte de uma classe superior de pregações, acima das pregações temáticas. Então, um dos diferenciais das pregações textuais expositivas é a sua excelência. Por quê? Porque elas vão mais profundo na palavra de Deus. Daqui a pouco eu vou dar um passo a passo aqui nas etapas para construir uma pregação textual expositiva e você vai perceber que realmente ela vai mais profundo, ela mergulha na palavra de Deus. O pregador, ele precisa realmente mergulhar profundamente na palavra de Deus. Então, por isso, por esse aprofundamento na palavra de Deus, a pregação textual expositiva, ela aplica a Bíblia, a própria Bíblia, na vida da igreja. Muito mais do que o temático. Como eu disse, eu estava dizendo aqui antes de começar a aula, o temático ele se baseia no tema, você elabora um tema e depois você parte para a Bíblia. Você vai do tema para a Bíblia, você vai buscar comprovação bíblica para o seu tema e você vai desenvolvê-lo através de versículos paralelos que você vai encontrar na Bíblia relativo àquele tema. Já na pregação textual e na pregação expositiva, você começa no próprio texto. Então, por isso que elas vão mais profundo na palavra e aplicam a palavra na vida da igreja. Outro diferencial das pregações textuais expositivas é o seu efeito. Claro, se ela é uma pregação que ela mergulha na palavra de Deus, que ela aplica as verdades profundas da palavra de Deus, os seus efeitos são diferenciados também. Pregações expositivas produzem crentes edificados na palavra. O pastor, o responsável por um grupo, por um núcleo, por uma congregação que prega expositivamente, que prega textualmente, ele vai produzir crentes que realmente são edificados na palavra. Ele vai transmitir, através das suas pregações, a essência da palavra, as doutrinas neotestamentárias. Então, essa igreja, esses crentes vão ser realmente edificados na palavra, formados na palavra, construídos em cima da palavra de Deus. E por causa disso, esses crentes, eles produzem mais e dão menos trabalho. Então, um pastor que edifica a igreja com pregações textuais expositivas, ele produz crentes edificados na palavra, e esses crentes, eles produzem mais, eles frutificam mais, tá certo? Se eu trocar até essa palavra produzem mais, por uma palavra melhor que é frutificam mais e dão menos trabalho. Porque eles são pessoas baseadas na palavra. Então, os vícios do mundo, as coisas do homem carnal, essas coisas são suplantadas pelo novo homem dentro dele, que está sendo formado, estruturado e que vence. Então não é uma igreja carnal, uma igreja de briga, uma igreja de fofoca, uma igreja com pecados. Não, é uma igreja que está com a vida pautada na palavra de Deus, e por causa disso frutificam mais, então os bons frutos, os frutos do Espírito, geram novos crentes, são crentes que testemunham de Jesus, que ganham vidas, porque a própria vida de cada um deles é um testemunho vivo de Jesus. Então, esses crentes frutificam mais e eles dão menos trabalho para o pastor. Mas um diferencial das pregações textuais expositivas é a sua elaboração, a forma de montar, de construir essa pregação. Essa elaboração depende de uma interpretação acurada do texto. Então, o pregador textual expositivo, a primeira coisa que ele precisa aprender são as regras da hermenêutica, para que ele possa interpretar profundamente o texto que ele vai escolher. Então, essa elaboração da pregação, ela é efetuada, ela é feita mediante um trabalho detalhado em cada parte da sua montagem. Então,
A pregação textual, ela dá um certo trabalho, aliás, a pregação temática dá um certo trabalho para ser feita? Sim, mas muito menos do que o trabalho para se construir uma pregação textual, uma pregação expositiva. Ela dá muito mais trabalho, porque ela é muito melhor elaborada, certo? Então, cada parte da pregação, ela precisa ser construída com detalhes. Então, é um trabalho detalhado em cada parte da montagem da pregação textual, da pregação expositiva. Por tudo isso, os pregadores textuais e expositivos são diferenciados, claro. Quem prega textual expositivamente, as suas mensagens são muito mais ricas. Por causa disso, elas causam um impacto na igreja. E o pregador, ele causa esse impacto na igreja devido às revelações profundas da palavra. Como ele trabalhou, ele interpretou, ele aprofundou-se na palavra, trabalhou detalhadamente na construção dessa pregação. Então, essas pregações, elas terão revelações profundas da palavra, e isso causa um impacto na igreja. A igreja é impactada, a igreja é tocada, a igreja percebe que aquela palavra, ela realmente tem revelações de tesouros escondidos, tesouros que estavam aprofundados. Eles vão compreender melhor os princípios da vida cristã, eles vão compreender melhor qual que é o objetivo do crente, e assim por diante. Então, essas pregações, elas causam um impacto. Um impacto não no sentido de mexer apenas no emocional, não. Mas elas mexem principalmente no racional, mexem no espírito da pessoa, mexem no que elas entendem coisas da palavra de Deus que elas não entendiam. É claro que isso vai mexer também com o emocional. Mas o impacto que eu falo não é somente a agitação. Não, o impacto que eu falo é a impressão, né, como se fosse um carimbo da palavra de Deus no espírito da pessoa, na vida da pessoa, no coração da pessoa. E por causa disso, esses pregadores são considerados doutores em Bíblia. Sim, um pregador textual expositivo traz revelações profundas, a igreja vai considerar uma pessoa versada nas Escrituras, uma pessoa aprofundada nas Escrituras, como nós dizemos, um doutor em Bíblia. Por quê? Porque ele expõe as Escrituras com tanta propriedade. Ele vai trazer revelações num texto tão conhecido, que tantos têm ouvido pregações em cima daquele texto, mas quando ele pega aquele texto, ele vai revelar coisas que as pessoas não viam, mas ele vai trazer para a pregação dele essas revelações. Agora eu vou falar um pouco sobre os passos necessários para a preparação de uma pregação textual expositiva. O primeiro passo, é claro, a escolha de um texto bíblico, porque a pregação textual expositiva, eu estou juntando as duas, textual e expositiva, mas são dois tipos diferentes. É para mim poder falar, como elas têm características semelhantes, é para mim poder falar conjuntamente delas, tá? Mas cada uma tem a sua característica, cada uma tem a sua forma própria de ser. Mas nessa parte básica, elas são semelhantes. Então a primeira coisa é a escolha de um texto bíblico. Você parte do texto bíblico, você parte da palavra de Deus, você inicia na palavra de Deus. Então o primeiro passo é escolher o texto bíblico. Existe todo um processo para escolher esse texto bíblico. Porque esse texto bíblico ele deve conter em si uma verdade completa. A revelação ali tem que estar completa dentro daquele texto. Não que vai se desprezar os outros textos da palavra de Deus, não. Mas que ela contenha um assunto, que aquele assunto esteja exposto de uma maneira completa, para que você possa pregar somente naquele texto. Tá? Então, existe todo o processo de escolha desse texto. Existem detalhes também que eu ensino como escolher o texto, que não dá para falar aqui nesta aula rápida, ok? Mas a escolha do texto bíblico não é tão simples como parece. Ela é processual, ela tem um processo, ela tem regras para serem feitas a escolha desse texto bíblico. O segundo passo, claro, você escolheu o texto, você vai agora interpretar esse texto. E você vai utilizar o quê? Você vai utilizar a hermenêutica, que é a ciência de interpretação dos textos sagrados, né, do texto sagrado. E um dos princípios fundamentais, um princípio fundamental da hermenêutica é este aqui. O significado de um texto bíblico é aquele que o escritor queria transmitir
para os leitores originais. Ou seja, um texto bíblico, ele tem somente um significado. E esse significado é aquele que o escritor, aquele que escreveu aquele texto, ele queria transmitir para os leitores originais, ou seja, para aqueles que o texto foi dirigido em primeira mão. Tá certo? Então, este é o significado do texto bíblico. Não é o que eu quero colocar no texto. Muita gente erra, a maior parte das pessoas erram. E pregadores erram. Quando eles pegam um texto bíblico e eles colocam o significado deles no texto bíblico. Não vão procurar saber o que o texto significa. Então existe toda uma sequência de regras para se chegar ao significado verdadeiro de um texto bíblico, que é aquele que o escritor queria transmitir para os leitores originais. Okay? Quando Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, então o significado de um texto de Romanos capítulo 12, por exemplo, é o significado que Paulo ele deu e que ele queria transmitir para a igreja em Roma, para os irmãos em Roma. Esse é o significado original. Quando um profeta escreveu um dos seus livros, escreveu um capítulo dos seus livros, escreveu o seu livro, então o significado desse livro, de Isaías, Jeremias e assim por diante, Ezequiel e tantos outros, é o significado que o escritor, que Isaías, ou Ezequiel, ou Jeremias, ou Joel, ou Oséias, eles queriam que aquele texto significava para aquelas pessoas que leram em primeira mão. Os judeus, os israelitas, para o povo que eles direcionaram aquele livro em primeira mão. Tá certo? Naquela época, naquelas condições. Então, qual que é a missão do intérprete da palavra? Em primeiro lugar, descobrir qual era esse significado, o significado original. E segundo, traduzir em palavras atuais esse significado, que tecnicamente se chama ideia exegética. Ele vai ter que elaborar a ideia exegética do texto que ele escolheu. Isso é um termo técnico e eu explico com detalhes dentro do curso. O terceiro passo na preparação de uma pregação textual expositiva é retirar dessa ideia exegética princípios eternos para ser aplicado na vida das pessoas. Agora que ele entendeu o texto, que ele retirou a ideia exegética do texto, ele vai agora tirar princípios eternos. O que são princípios eternos? São verdades, são lições, são exortações, são consolos, são confortos, são doutrinas, são ensinamentos que estão no texto e que não significava apenas para aquele escritor, para aquelas pessoas originais, mas que tem o mesmo significado para nós hoje. Ou seja, o princípio ele vale nos tempos bíblicos, ele vale hoje. Aquela verdade valia nos tempos de Moisés e vale hoje, nos tempos atuais. Valia no tempo de Pedro, no tempo de João, de Mateus e vale nos tempos atuais. Então, é retirar da ideia exegética princípios eternos para serem aplicados na vida das pessoas. Ok? E essa aplicação tem que ser contextualizada e pragmática. O que quer dizer isso? Ela tem que ser adaptada para os tempos atuais e para o local onde eu estou. Então, a verdade de Deus ela não muda, mas a aplicação dessa verdade ela tem que ser contextualizada. Ela depende do tempo, depende da cultura, depende do momento que está acontecendo, tá certo? E tem que ser pragmático, ou seja, ela tem que ter a possibilidade de ser colocada em prática. Não é teórica. Então, essa aplicação ela tem que ser colocada em prática. Quem ouve pode pegar aquela aplicação e colocar em prática em sua vida. Se não, são apenas teorias, são apenas conjecturas. Então, nós não queremos isso. A igreja não quer isso. A igreja quer verdades contextualizadas, ou seja, que ela entenda na linguagem dela e que elas possam colocar em prática. Esta é a missão do pregador textual expositivo. O quarto passo na preparação de uma pregação textual expositiva é formular a proposição da pregação, que é a tese de sua mensagem. Então, veja como é diferente, veja como é técnico a elaboração, o preparo de uma pregação textual expositiva. Você tem que interpretar o texto, você tem que tirar a ideia exegética e você tem que formular a proposição da pregação. Então, a proposição da pregação ela é baseada nas verdades que você retirou da ideia exegética, nas verdades, nas aplicações
atuais, contextualizadas, que você retirou da ideia exegética. Então você formula a proposição. O que é proposição? É a tese de sua mensagem. Aquilo que você vai defender, aquilo que você vai explicar, aquilo que você vai aplicar, aquilo que você vai desenvolver na sua pregação. Tá certo? Ela deve ser formulada em uma oração afirmativa que contém a essência do texto bíblico ou de um aspecto fundamental desse. Tá certo? Parece complicado, mas dentro do curso a gente simplifica isso. O quinto passo na preparação de uma pregação textual expositiva é retirar da proposição o tema da pregação. Então veja como é bem complexo e bem diferente do processo dos sermões temáticos, que você tira o tema do ar, vamos dizer assim, e você corre para a Bíblia para pegar a comprovação bíblica. Não! Para você tirar o tema de uma pregação textual expositiva, você tem todo esse processo. Perceba que já é no quinto passo. Né? Existem 4 passos, 4 etapas anteriores, até você chegar na proposição, e no quinto passo, na quinta etapa, é que você vai elaborar o tema retirado da proposição. Ok? E ele vai direcionar e condicionar a sua pregação. Claro, se você é do temático, você sabe que o tema direciona, que o tema condiciona, que o tema serve como trilhos para a sua pregação. Ok? Então, para elaborar o tema, se utiliza de oração interrogativa e de transição. Tanto oração interrogativa como oração de transição são termos técnicos dentro da preparação das pregações textuais expositivas, tá certo? Tudo isso a gente explica detalhadamente dentro do curso. O sexto passo, não é quinto, já estamos no sexto passo na preparação de uma pregação textual expositiva é desenvolver o tema através das divisões principais e das subdivisões. Você já tem um conhecimento já fundamental, já elementar, de como se desenvolve o tema nas divisões principais e subdivisões do temático. Só que no expositivo, no textual, é diferente. Você vai ter que utilizar orações interrogativas, se utiliza orações interrogativas e de transição. Ok? Então, no desenvolvimento do tema, através das divisões principais e das subdivisões, né, você utiliza orações interrogativas e de transição, que são diferentes dessas orações interrogativa e de transição para a elaboração do tema. Tá? Não confundir com essas. Já é uma outra etapa, é o desenvolvimento não da proposição no tema, mas do tema através das divisões principais e das subdivisões. E o sétimo passo na preparação de uma pregação textual expositiva é elaborar a introdução. Né? A introdução é diferente da temática. Ela tem que ter dentro dela a proposição e as orações interrogativas e de transição. Então perceba que é mais complexa, que é mais completa, que é mais elaborada a introdução de um sermão textual expositivo. Ele tem que ter, a introdução tem que ter proposição, orações interrogativas e de transição. Aí você fala, cadê o tema? O tema vai na introdução, sim, mas ele vai dentro da oração de transição. Então perceba como é diferenciada a elaboração de pregações textuais expositivas. Uma pausa para uma água. E aí, vocês estão comigo? Quero ver aqui, deixa eu dar um refresh aqui na minha página, ver como é que tá. Se já chegou mais gente. Vamos lá, deixa eu ver aqui o refresh, quero ver se chegou mais gente. Vamos lá, quero ver se chegou mais gente. Vai dando alô, chega nos comentários e dá a sua presença aí, marca a sua presença, tá certo? Para mim saber que você está por aqui, né? Vamos lá, vamos continuar. Bem, o oitavo passo, me errei aqui na numeração, mas já vamos acertando. O oitavo passo na preparação de uma pregação textual expositiva é a elaboração da conclusão, de maneira a finalizar a pregação, expressando a finalidade da pregação, expressando a finalidade, ou seja, na conclusão, você vai falar qual que era
o objetivo seu. O que você quer que a igreja faça com a mensagem que você acabou de pregar. Então, a conclusão, ela tem que ser elaborada de tal maneira a finalizar a pregação. Não deixar a coisa no ar, não deixar a tua mensagem no ar. Mas você vai expressar a finalidade da mensagem. Você vai dizer para a igreja o que ela deve fazer com aquilo que você pregou. E depois da conclusão, é claro, você vai fazer a montagem da síntese da pregação em um esboço de layout dinâmico. Claro que esse esboço ele é mais completo e mais complexo do que o esboço da pregação temática que você aprendeu nos 7 passos, ok? Então, eu vou ensinar todos esses passos, né? Falei aqui rapidamente. Vamos lá. Os passos necessários para a preparação de uma pregação textual expositiva. Primeiro, escolha do texto. Segunda, interpretação desse texto. Tem que ser rígida, tem que ser bem exata. Se utiliza a hermenêutica e o principal, né, fundamento hermenêutico, o princípio hermenêutico é esse. O significado de um texto bíblico é aquele que o escritor queria transmitir para os leitores originais. Então o intérprete ele tem que descobrir esse significado e tem que traduzir em palavras atuais. Ele vai fazer o quê? Ele vai elaborar a ideia exegética desse texto. O terceiro passo na preparação da pregação textual expositiva é retirar dessa ideia exegética princípios eternos para serem aplicados na vida das pessoas. E essa aplicação tem que ser contextualizada, dias atuais, linguagem atual, onde ele está, de acordo com o povo que ele está, para o povo que ele está pregando. E deve ser pragmático, ou seja, tem a possibilidade de ser colocada em prática, não é teórica. O quarto passo é formular a proposição da pregação, que é a tese da mensagem. Então, o cerne da pregação textual expositiva é a sua proposição. Por isso que ela é bem trabalhosa, o seu processo de criação passa por todas aquelas etapas de interpretação bem acuradas, de acordo com as regras da hermenêutica, para se formulá-la, porque ela vai ser a essência da pregação. E dessa proposição, que ela deve ser formulada uma oração afirmativa, tá? É a parte técnica dela, que deve conter a essência do texto ou de um aspecto fundamental desse texto, e é dela que você vai retirar o tema da pregação, que é o quinto passo. Retirar da proposição o tema da pregação, que ele vai direcionar e condicionar a pregação, e para elaborar o tema se utiliza o quê? De oração interrogativa e de transição. É o processo de formação da elaboração do tema na textual expositiva. O sexto passo é desenvolver o tema através das divisões principais e subdivisões. Para tanto, você vai utilizar orações interrogativas de transição, que são relacionadas às divisões principais e subdivisões, e não ao tema. Não confundir com a oração de transição, a oração interrogativa de transição para a elaboração do tema. E o sétimo passo é elaborar a introdução, tá certo? Contém a proposição, as orações interrogativas de transição e o tema que estará embutido na oração de transição. Na verdade, como você aprendeu nos 7 passos, né? Na verdade, você elabora primeiro a introdução. Aliás, se você elabora primeiro, é a conclusão. Tá certo? Então, vamos mudar aqui. Você elabora primeiro a conclusão. E depois que você parte para a introdução. Depois que você faz a introdução, aí sim que você vai fazer o outro passo, né? Estou fazendo aqui ao vivo, que seria o 9º passo, que é a montagem do esboço dinâmico. Esboço em um layout dinâmico, né? É isso aí. Agora sim, na posição correta, nas etapas corretas. 9º passo, a elaboração. Isso. O 8º passo seria a introdução. E o 9º passo, a montagem do esboço em um layout dinâmico. Agora sim, agora você arrematou o seu esboço. Então, como você pode perceber, o processo é longo. O processo de pregações textuais expositivas é longo e complicado. Não é simples, não. Muito mais complexo que a elaboração de pregações temáticas. Mas calma aí. Eu descomplico, tá? Tudo isso aí eu descomplico no curso avançado. Você já me conhece do curso Pregar em 7 Passos. Você sabe que eu descomplico as técnicas, eu facilito, né? Então eu ensino cada etapa de maneira simplificada. Eu vou conduzindo no passo a passo
A metodologia você já conhece, metodologia construtivista. Cada lição aprendida é a base da próxima. E eu parto do simples para o mais complexo e particionando cada ponto em subpontos para facilitar o aprendizado. Então é esta maneira que eu ensino. Então no curso avançado eu simplifico. Esse processo complicado da preparação de pregações temática expositiva eu descomplico no curso avançado. Assim, o aluno, você, aprende facilmente a montar toda essa complexa estrutura homilética. Ela é complexa mesmo, eu só dei aqui uma ideia, não entrei em detalhes, mas ela é complexa. E você vai aprender facilmente a montar toda essa complexa estrutura, podendo em até 3 meses. Tá? Em 90 dias já está pregando sólidas pregações textuais expositivas, depende de você. E você fazendo isso, começando a pregar textual expositivamente, você vai o quê? Você vai se elevar ao patamar dos melhores pregadores, sim, porque são pouquíssimos os pregadores textuais expositivos, muito pouco. Esses pregadores são aqueles que são respeitados e considerados como hábeis expositores da palavra, é um patamar diferenciado mesmo. São considerados exploradores das riquezas profundas das Escrituras, aqueles que traz do cerne da Bíblia, do miolo, né? Da essência da Bíblia, traz o quê? Revelações. Mas essas revelações são traduzidas na linguagem comum e elas são aplicadas na vida dos crentes. Então os crentes, eles vão entender, além de ser mensagens profundas, mas são mensagens que eles compreendem. Não adianta você trazer mensagens profundas e a igreja não compreender nada que você está falando, mas através do curso você vai aprender a trazer essas revelações profundas, de tal maneira que você vai ser considerado realmente um hábil expositor da palavra, um explorador de riquezas profundas, que traz do cerne da Bíblia revelações que são traduzidas na linguagem comum e que as pessoas podem colocar em prática nas suas vidas. Exploradores das riquezas profundas das Escrituras. Sim, este é o patamar, essa consideração, esse é o respeito que recebe quem prega textual expositivamente. Exploradores das riquezas profundas das Escrituras, que trazem do cerne da Bíblia as revelações, tornando-as compreensíveis ao crente comum e aplicando essas verdades em suas vidas. Por isso são muito respeitados, são prestigiados, são convidados para grandes eventos, como congressos, escolas bíblicas e obreiros, convenções de pastores. Por quê? Porque eles são capacitados para isso. Eles receberam, eles se elevaram a esse patamar e agora eles são considerados realmente pregadores hábeis expositores da palavra de Deus. E por causa disso os seus horizontes se alargam, né? Vai muito longe, as portas se abrem diante dele, pois eles estão preparados para se tornarem o quê? Conferencistas, palestrantes, professores de teologia e escritores. Sim, os campos se abrem. Aquele que se aprofunda, que aprende os princípios hermenêuticos, que aprende os princípios homiléticos para pregar textual expositivamente, então as portas se abrem e abre-se um campo vasto diante dele, para se tornar conferencista, para se tornar professor e para se tornar escritores. Sim, esse é o campo que se abre diante deles. E você pode se tornar uma pessoa dessas, você pode se tornar um expositor da palavra e você pode viver tudo isso na sua vida e muito mais. Então eu estou abrindo uma oportunidade para os alunos 7 passos, para vocês dessa classe, para que vocês possam participar do curso avançado. Vocês sabem que eu fechei as inscrições, mas estou abrindo uma brecha para vocês. E essa oportunidade acontece apenas nesse final de semana. Esse curso avançado ele tem mais de 40 videoaulas. Veja que como é complexa a elaboração, então são mais de 40 videoaulas. Todas com suas respectivas apostilas. Tem a apostila de uma aula só, que tem mais de 10 páginas. E tem também uma comunidade fechada e oculta. Isso você já conhece nos 7 passos. Ela é exclusiva para os alunos. Lá eles podem se ajudarem e tem um diferencial. Eu periodicamente, de tempos em tempos, eu passo por lá e vejo perguntas, vejo dúvidas, vejo a conversa dos alunos e eu entro lá e tiro dúvidas. Mas tem mais diferencial. Essa turma tem mais um diferencial que é a cada 15 dias eu dou uma aula ao vivo.
com abertura para tirar dúvidas e responder perguntas. Uma aula parecida com essa. Eu vou pegar um ponto específico, vou pegar um módulo e vou falar sobre aquele módulo e vou abrir para perguntas e respostas, para tirar dúvidas e para responder perguntas. E além de tudo isso, tem uma garantia tripla, né? Para quem se matricula nesse curso, eu dou uma garantia tripla. Dou os 7 dias que é obrigação, que é obrigado por lei. Todo produto online tem 7 dias de garantia. Eu abro mais 23 dias, que eu dou incondicionalmente. Se a pessoa não gostar, se não achar que não é para ela, se não achar que não é aquilo que eu prometi, ela só pede reembolso e eu dou. Pede diretamente comigo e eu libero. Então são um total de 30 dias de garantia incondicional. Fora isso, eu dou mais 30 dias de uma garantia condicional. Como é que funciona essa garantia condicional? Se o aluno tiver dificuldades, nós vamos marcar um horário, vamos conversar pessoalmente por Skype, tá certo? E eu vou tirar todas as suas dúvidas. Então, mais 30 dias para eu ajudar pessoalmente esse aluno. Se mesmo assim ele não conseguir, ele achar que não dá, não é para ele achar que o curso está complicado, então não tem problema, eu lhe devolvo todo o seu dinheiro. Então, um total de 60 dias de garantia, 2 meses. Então, aproveite essa brecha que eu estou dando, faça já a sua matrícula, tem um botãozinho aqui abaixo, tá? Aproveite essa abertura que estou dando para vocês, apenas esse final de semana. E eu não sei quando é que eu vou abrir a próxima turma. Então aproveita agora e clica no botãozinho verde aqui abaixo, faça já a sua matrícula e hoje mesmo você vai ter acesso às aulas. Isso mesmo que você não tenha concluído ainda os 7 passos, não tem problema, você tem como fazer os 2. Por quê? Porque os 7 passos é a base do avançado. Então, mesmo os alunos que chegaram agora no avançado, que não tinham, né, que chegaram de fora, que não tinham 7 passos, eu liberei para eles os 7 passos, porque os 7 passos é necessário. Então, se você já está fazendo 7 passos, você pode perfeitamente se matricular também lá no dispositivo. Então, estou aguardando você por lá.